coisa impressionante, né? O que é a pessoa que está disposta a mentir, como o Pazuello mentiu. Como ficará claro, aliás, ele é desmentido pelo próprio presidente. Pazuello é tão capacho, é tão sabujo, que ele consegue desmentir frases que foram ditas pelo próprio presidente. Não, o presidente jamais me mandou não comprar a Coronavac. Aí a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho um áudio do presidente Bolsonaro dizendo: já mandei cancelar. Naquele mesmo dia em que ele faria uma visita à casa do Pazuello, o Pazuello todo escangalhado com Covid, não devia nem estar recebendo visita, e disse a famosa frase: um manda, o outro obedece. Então o cara é tão sabujo que ele consegue desmentir aquilo que está gravado com as palavras e a voz do próprio presidente Bolsonaro, e mente que não passou mal. Eu vi uma entrevista do Otto Alencar ontem. O Otto Alencar tava dando risada, falou: pô, o cara tá dizendo que não passou mal, eu atendi ele. Ele tava branco, nada grave, é coisa comum para alguém de certa idade que tá sob tensão, sob pressão, ficou muito tempo sentado, aí levanta, caminha, é normal, né? Outros senadores, ele até citou o Cid Gomes, já tiveram o mesmo problema, nada grave, deita no sofá, levanta a perna, o sujeito recupera a cor, tá melhor, pronto. Bola pra frente, não tem nada de feio em passar mal. Um general invencível, imbatível, incaível, imbrochável, incomível. É feio agora passar mal? Passou mal. Ou o Otto Alencar tá inventando essa história? A troco de quê? Que coisa impressionante até sobre isso. Pazuello mentiu. Vamos em frente? Ontem ficou bem claro que Pazuello tentou blindar o presidente Bolsonaro, realmente é um amigo muito fiel, contradisse outros depoimentos tomados pela CPI e foi acusado de mentir por integrantes da comissão. Durante a sessão, o ex-ministro afirmou, por exemplo, chegamos àquele trecho que eu havia dito, que o presidente nunca mandou cancelar o acordo que havia sido firmado com o Butantan para a compra da Coronavac. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez. Nós temos reunião com o Butantan semanalmente, idas e vindas desde então, por novembro e dezembro, sem parar. Isso aí é a realidade e depois eu posso, de alguma forma, mostrar para os senhores, ministro, o tamanho disso. De que forma, sem pretender interrompê-lo... Eu já terminei. De que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não poderia comprar? Não. Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o ministério ou para mim, nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque eu não podia comprar nada. Ai, alguém aqui é tão trouxa a ponto de acreditar que o presidente fala essas coisas no microfone, mas não toca no assunto com o ministro da Saúde? Alguém consegue acreditar num negócio desses? Várias vezes, Jair Bolsonaro se posicionou de forma contrária à compra da Coronavac, como em outubro do ano passado. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? É isso aí. Prestaram atenção no primeiro áudio? Ah, ele assinou? Já mandei cancelar. Dá pra colocar só esse, Ellen? Só esse, só o primeiro, aí depois pode cortar. Ele assinou? Já mandei cancelar. Se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Aham. Quem assinou? Pazuello, que anunciou a assinatura de uma intenção de compra da Coronavac. Ah, ele assinou? Já? Mandou quem cancelar, então? O Renan? A cadelinha que a Michelle adotou lá no Planalto? A piscina do Alvorada? Mandou quem cancelar? Pazuello. Em frente, Ellen. Bom, em outro momento, Pazuello afirmou que nunca recebeu ordens diretas do presidente. Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Com que frequência Vossa Excelência se reunia com o presidente da República durante sua gestão? Menos do que eu gostaria. Menos do que o senhor gostaria? Sim, eu preferia ter encontrado mais vezes o presidente. Para fazer uma Eu vou lhe colocar, desculpa, eu dei uma resposta
era para atender a finalidade da pergunta, não a pergunta objetiva. Desculpe, serei mais objetivo. E eu via uma vez por semana, a cada 2 semanas, era o que a gente conseguia conversar. Eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele. Mas quando estava se recuperando da Covid, o ex-ministro disse ao lado do presidente que um manda, outro obedece. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima aqui. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa e pode ter certeza, né? O trabalho dele está sendo excepcional. Na CPI, Pazuello justificou. Uma posição de internet e mais nada. Sentado num quarto, colocando que ele manda e o outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet. Ainda durante a sessão de ontem, Eduardo Pazuello, ao contrário do que disse o CEO da Pfizer e o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, garantiu ter respondido todas as cartas enviadas pelo laboratório. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Eu só Vossa respondo Excelência por mim. respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Não comandou. Por favor, não comandou. Fernando. Por favor. Eu retiro. Tá bom, eu retiro. Eu queria dizer que não posso colocar, o ministro não pode receber as empresas, o ministro não pode fazer negociação com a empresa. Mas recebeu, né? Recebeu. Outra mentira flagrante, né? Ele primeiro disse que não é papel do ministro receber as empresas, que ele não participava de reuniões. Quando ele foi confrontado com atas de reuniões em que ele estava presente, ele disse que passou só para dar um oi. Oi. Aí depois, num ato falho, mais pra frente, acabou dizendo que numa das reuniões mostrou um mapa. Quem passa para dar um oi não abre mapa, não abre arquivo de PowerPoint. Então participou ou não participou? Participou. Mais uma mentira flagrante, facilmente desmentível. Em frente. Na semana passada, o CEO da Pfizer, Carlos Murilo, afirmou, no entanto, que o governo ignorou pelo menos 6 ofertas de vacinas feitas entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021 na gestão de Pazuello. A proposta do 26 de agosto considerava um quantitativo de 1,5 milhão de doses o 2020, 3 milhões de doses o primeiro quarto de 2021 e 14 milhões de doses o segundo trimestre de 2021. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Na CPI, Pazuello ainda afirmou que as cláusulas impostas pela Pfizer eram assustadoras. Naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com 5 cláusulas que eram assustadoras, no meu momento, à época. As coisas têm que ser olhadas com aquele momento. Então, nós estamos falando de ativos brasileiros no exterior, ou fundos. Nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais e transferência do fórum para julgamento das ações para Nova York. Estamos falando de pagamento adiantado. Estamos falando de assinatura do presidente da República em contrato, coisa que não existe na nossa legislação. E estávamos falando de não existirem multas quanto ao atraso de entrega. O presidente da CPI, Omar Aziz, sugeriu uma acareação entre os dois. Inclusive, eu peço aos seus assessores que estão aqui para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível dos documentos que Vossa Excelência encaminhou à Pfizer, porque senão nós vamos ter que chamar Vossa Excelência e o presidente da Pfizer aqui para fazer uma cariação. Eu vou encaminhar os documentos. Por favor, porque ele fez uma cronologia, o presidente da Pfizer, em momento algum, ele usava o computador, inclusive, pedia informações
de 2 moças que estiveram numa reunião com o Fábio Van Garten, falou aqui que esteve no Ministério conversando com o coronel, não me lembro o nome do coronel, Elcio. Que o senhor entrou à sala, cumprimentou e saiu, tá certo? O senhor não participou da reunião. Não. Conforme Vossa Excelência disse, olha, eu como ministro, eu não tenho que discutir com a empresa, tem lá um... Então, nós estamos conduzindo bem. Pazuello também foi rebatido pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. No dia 8 de janeiro, aí já vão 7 dias antes, 6 dias antes, nós já tínhamos iniciado o transporte aéreo de oxigênio para Manaus. Então, para atender essas demandas logísticas. No dia 8, no dia 10, 11, 12, 13, 14, todos os dias. Transporte de oxigênio por avião, transporte por balsas e transportes, isso em janeiro. Então, isso é em janeiro. Então, no dia 14, nós já estávamos transportando oxigênio há bastante tempo. E a demanda da White Martins, ela só entrou na lógica do que já estava sendo feito, e muito. O ex-ministro ainda foi orientado pelo advogado que o acompanhava a não responder sobre a ajuda dos Estados Unidos para transportar oxigênio a Manaus. Essa pergunta foi feita pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Amazonas, que se irritou. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos. Sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o ex-ministro da Saúde disse que o Brasil não é obrigado a seguir as orientações. A OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS ou de ONU, de lugar nenhum. Nós somos soberanos. E afirmou que Jair Bolsonaro participa de aglomerações por zelo ao psicossocial do povo. Eu acredito, e aí vem uma posição muito pessoal minha, que o presidente da República, ele tem na cabeça dele outros pensamentos quando ele está agindo dessa forma. Ele está, na minha visão, tratando também a parte do psicossocial, a parte da posição do povo em acreditar que isso aí vai passar. Isso é uma análise minha. Eu não quero dizer nem que seja essa a análise dele. Então, o presidente tem que ver todos os prismas. Eu me preocupei somente com o prisma da saúde. E aí, para fechar... Não, peraí. Esta é uma análise minha. Não? Que análise de merda, hein, Pazuello? Que psicossocial, cara. Que grau de arrogância, né, o tempo todo. Psicossocial é botar vacina no nosso braço pra gente tirar a máscara e poder voltar a se abraçar, voltar a viver. O Joe Biden não participou de aglomeração nenhuma pensando no psicossocial do americano. Ele foi lá e vacinou aquele povo. Né? Hoje eles estão tirando a máscara. O Netanyahu não ficou abraçando apoiadores lá em Tel Aviv. Ele vacinou, pô, que psicossocial do que você tá falando, Pazuello? Bom, vamos passar pra cloroquina? Vamos lá? Bom. Sobre a cloroquina, Pazuello chegou a citar países como Cuba, que usam o medicamento no tratamento da Covid-19, embora não haja eficiência comprovada. O Brasil usa cloroquina há 70 anos. A cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e anti-inflamatório. Ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias. Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico. Em 2016, na crise do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina em altas doses. Isso para grávidas. Na crise da chikungunya, em 2017,
O Ministério da Saúde criou protocolos para uso da cloroquina. Eu tenho todos eles. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada, Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, senhor, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. Para que o senhor acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid. Nosso ministro da Saúde disse que a cloroquina foi um dos remédios foi um dos assuntos mais debatidos, né, no último ano. É um antiviral. Não é, Pazuello. A cloroquina é um antiprotozoário. Não é um antiviral. Aí ele foi questionado sobre o chamado gabinete paralelo. Afirmou que os filhos de Jair Bolsonaro não influenciaram nas decisões tomadas pelo governo. Um deles estava lá, o Flávio Bolsonaro. Ele interrompeu e disse que gostaria de conversar mais com o ex-ministro. Eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante, da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos. Vamos conversar mais, Pazuello. E eu não tive. Continuar conversando. Pelo contrário, pouquíssimas vezes encontrei os filhos do presidente. Está me citando, eu estou aqui presente na CPI. Ele só perguntou. Se um filho não pode falar com um pai, eu não consigo entender essa narrativa onde o relator quer chegar, com todo respeito. Então, mas voltando, não havia nenhuma influência dos 3 filhos políticos do presidente. E volto a colocar, eu achava que eu ia me encontrar mais com eles. E faço essa observação aqui, tanto com o próprio presidente. Mas não houve isso. A pandemia nos consumia o dia inteiro, nem para encontros sociais, nada. Foi muito pouco encontro. Um filho não pode conversar com o pai. Eu não sabia que o Flávio era filho do Pazuello. E agora o grande finale. Ele foi questionado, uma pergunta óbvia, né? Uma pergunta que até a gente se faz aqui o tempo todo, né, Sheila? Afinal de contas, se o Pazuello foi um ministro tão espetacular, por que ele foi colocado na rua? Por que ele foi defenestrado pelo presidente? O Renan perguntou isso a ele. Por que o senhor saiu? Por que o senhor foi demitido? Solta. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Missão cumprida. Pazuello pegou um país com 14 mil mortos, entregou um com 270 mil já em velocidade de cruzeiro para que a gente chegasse aos 440 que temos agora, já contratados os 500 mil, talvez 600 mil, já há quem fale em até 900 mil mortos aqui no Brasil, graças ao dedo de Pazuello. Pazuello nos deixou sem vacinas. 20%, menos de 20% da população brasileira foi vacinada. Quando ele deixou o cargo, esse número não chegava a 5%. Menos de 10% tomaram as 2 doses. Pazuello deixou um país que hoje é considerado leproso da geopolítica. As pessoas têm medo de encostar em nós. A gente só pode viajar para o Butão, para o Afeganistão. A gente não consegue nem fazer uma viagem para o nosso vizinho aqui do lado da Argentina. As pessoas temem os brasileiros, não porque nós somos poderosos e temos uma diplomacia e somos relevantes na geopolítica, mas porque nós somos infecciosos. E isso é obra, vida e obra, de Pazuello e, naturalmente, do chefe, de quem colocou esse jabuti em cima do poste, Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o depoimento vai continuar. Vamos ver se a estratégia de Pazuello vai ser continuar mentindo, e se for o caso, quais serão as consequências. Porque não há alternativa que não seja de fazer uma acariação, quebrar sigilo telefônico, sigilo da internet dessa gente, para que eles sejam confrontados com as próprias mentiras, né? Muita gente viu ali um depoimento em que Pazuello foi assertivo, foi firme. Não foi, foi marrento e folgado, para usar um linguajar carioca aqui, arrogante, prepotente, né? Ele conseguiu sair menor do que já era, e já era minúsculo, no depoimento de ontem. Aguardemos o depoimento de daqui a pouquinho e já a gente conversa com Mônica Bergamo, Rodrigo Orengo e Dora Kramer a respeito do depoimento de ontem. Mas temos ainda, aliás, um exemplo dessa marrentice do Pazuello. Ele quis pautar a CPI, ele quis dizer quais perguntas poderiam e não ser feitas a ele. E foi repreendido, tomou um puxão de orelha, um sai moleque, do presidente da CPI, Omar Aziz. Solta aí. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias
sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas. Todas, sem exceção. Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Tá? Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas basta um sim ou não. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo.